Olá, meus queridos e queridas, aqui é Josafá Moraes, eu sou constelador familiar, sou teólogo e jornalista e hoje eu trago um assunto que é muito pertinente. Fica aí nesse vídeo que você vai aprender muito. O assunto de hoje é equilíbrio sexual. Difícil, né? Muitas pessoas vivem a sexualidade de forma escondida, com medo da sexualidade, ou pior, vivem de forma desequilibrada. No vídeo de hoje, vamos trazer luz, jogar luz sobre a sexualidade. Aliás, nós já sabemos que a sexualidade é uma das maiores forças que regem a nossa vida. Quando a gente traz luz para a sexualidade, a gente se torna forte, inteiro, robusto, sadio e a gente alcança sucesso em nossa vida. Um dos temas mais procurados para as pessoas que vão constelar é relacionamento. Muitas pessoas têm dificuldade no relacionamento. Tem um relacionamento familiar e tem um relacionamento de casal. E dentro do relacionamento de casal tem a questão da sexualidade. Como viver a sexualidade de forma equilibrada? O equilíbrio sexual é um desafio para muitas pessoas e talvez seja para você também. No desequilíbrio sexual, tudo é sexo. A cabeça da pessoa só pensa em sexo. Lá no Recife tem as obras de Brenan, lembrei agora das obras de Brenan. As obras de Brenan é assim, na cabeça são desenhos de sexo, né? Só sexo na cabeça. O desequilíbrio sexual é quando a sua mente fica focada somente em sexo. Você vira um compulsivo sexualmente. Então você vive a sexualidade de forma escondida, desequilibrada, como fuga e como solução para tudo. Se você está triste, o sexo te ajuda. Se você está feliz, o sexo te ajuda. O sexo se torna para você tudo na sua vida. Isto é um desequilíbrio sexual e muitas pessoas vivem assim por anos, porque o desequilíbrio sexual começa lá na adolescência, quando você está descobrindo a sexualidade. Nessa descoberta, o sexo é um tabu, então ninguém fala de sexo. Poucos pais, poucos educadores explicam o que é o sexo. Você acaba descobrindo a sexualidade de forma escondida, de forma velada, como um tabu, como um assunto que não pode ser falado e muitas vezes isso perdura a vida toda. Aí vem a juventude, vem a fase adulta e você vive a sexualidade de forma dupla, de forma desequilibrada, de forma, eu diria, longe dos padrões, diria, que traga sucesso e equilíbrio e lucidez para a sua vida. Mas chega um determinado momento que você pode dizer, eu preciso me equilibrar. Chega um determinado momento que você pode dizer, não dá mais para viver assim. Eu preciso trazer luz, eu preciso trazer consciência, eu preciso equilibrar minha sexualidade, eu preciso resolver. Chega, agora eu vou resolver. Eu me tornei adulto, forte, sereno e eu preciso resolver minha sexualidade. Não vale a pena, né? A gente viver a vida toda com a sexualidade desequilibrada. Não vale a pena. Então a gente tem que buscar um equilíbrio. Com o equilíbrio a gente alcança sucesso, verdade, a gente fica tranquilo, a gente fica inteiro. Pessoas que têm o sexo equilibrado, elas se tornam prósperas, elas se tornam iluminadas. Existem duas relações. Existem as pessoas que tudo é sexo, então elas vivem o sexo todos os dias, vivem de forma desesperada, de forma escondida, resolve tudo através do sexo. E tem pessoas que fogem do sexo, aquelas que nunca estão prontas, que são frígidas, que têm medo, que não se entregam ao sexo. Essas duas realidades nós encontramos o tempo todo. Eu atendo as constelações e eu o tempo todo atendo pessoas que ou têm o sexo de forma exacerbada ou têm o sexo de forma temerosa. Eu tenho medo, eu não me entrego, eu não me realizo. Que difícil, né? Então esses são dois caminhos extremos, né? De um lado o excesso, do outro lado a falta, o medo. Buda vai dizer o seguinte, que o bom caminho é o caminho do meio, né? Nem 8 e nem 80. Qual é o caminho do meio? O caminho do meio é o equilíbrio. É o equilíbrio onde eu tenho a sexualidade na minha mão. Não é ela que me controla, é eu que controlo a sexualidade. A maioria das pessoas vive um descontrole tão grande que elas são dominadas pelo sexo. Então tudo que ela faz é sexual. O pensamento é sexual. Todos os desejos são sexuais.
Existe um mundo fora do sexo para muitas pessoas? Não. Tudo é pautado pela sexualidade. Então nós precisamos colocar limites, nós precisamos equilibrar. E na constelação familiar, que é a abordagem que eu trabalho e que eu vejo muitas curas, muitas libertações, nessa abordagem a gente sempre volta para a relação do pai e da mãe. Como é, Josafá, que eu posso olhar para a minha sexualidade olhando para meu pai, olhando para minha mãe? Vamos lá, atenção, se quiser pegue uma caneta e anota, se não fique aí atento para o que eu vou falar. A presença do pai, quando a gente tem uma boa relação com o pai, a gente tem força. A força e a coragem vem da relação com o pai. Essa pessoa que tem uma boa relação com o pai, ela tem força para controlar a sua sexualidade. Então é vital a boa relação com o pai, com o masculino, com a força do pai, para que você possa olhar para a sexualidade e falar para ela não. Por quê? Porque você está vivendo um amplo sim. Então você se entrega a tanta sexualidade que você não sabe dizer não, você não sabe dizer basta, você não sabe terminar, você não sabe controlar, você está vivendo descontroladamente. Então a relação com o pai, a presença do pai em você dá força para que você possa olhar para a sexualidade e falar: não, eu controlo você, agora não. É na hora que eu quero, não é você que me domina. Eu estipulo a hora de viver o desejo sexual. Então a relação com o pai é uma relação que te dá forças, que te dá coragem para que você possa controlar os seus instintos, controlar o seu desejo. Então pessoas que não têm uma boa relação com o pai têm dificuldade de dizer não. E aí também não sabe dizer não para a sua desenfreada sexualidade. A relação com a mãe é a relação de prazer. Então, se você quer ter prazer, se você quer ter felicidade sexual, se você quer se sentir bem, inteiro, inteireza na sua relação sexual, você tem que ter uma boa relação com sua mãe. A relação materna é a relação de entrega ao amor. Então, quem tem uma boa relação com a mãe, quem se deixa ser amado pela mamãe, quem recebe amor da mãe, quem se alegra com o amor da mãe, também se alegra com o amor do parceiro, da parceira, e então sabe viver profundamente, com entrega, com confiança a sua sexualidade. Toda frigidez, todo medo, toda não entrega tem a ver com o distanciamento de receber o amor da mamãe. Então, se você tem muito medo do sexo, se você tem muito medo de ser amado, se você tem muito medo do orgasmo, se você tem muito medo do prazer, se o sexo para você é algo pesado, então precisa resolver a sua questão de amor, precisa olhar para sua mãe e se deixar ser amado. E este amor inteiro, integral, amplo, vai fazendo você se abrir, você vai se abrindo e vai se entregando e vai vivendo profundamente o seu amor. A ausência do pai faz a gente ter um sexo desequilibrado. Por quê? Se o meu pai não está presente na minha história, eu tenho só a mãe. Como a mãe é o grande sim que nós recebemos, então o sexo se torna como uma mamadeira, como uma chupeta. Quer dizer, eu tenho vontade, eu choro, eu fico desequilibrado, sexo, pornografia, masturbação, seja o que for. E aquilo te acalma, né? Depois do sexo você dorme, você se acalma. É como se fosse uma criança que tomou uma mamadeira, que recebeu a mãe. Por isso que eu digo, nós precisamos equilibrar a mãe e o pai na sexualidade. Pessoas que não têm equilíbrio sexual têm dificuldade na vida. Tem dificuldade. Freud vai dizer o seguinte, é uma frase bacana de Freud: não posso ver mérito algum em se ter vergonha da sexualidade. Então não é para ter vergonha, é para viver com inteireza. Muitas pessoas me procuram para fazer as constelações com dificuldades. Tem mulheres que falam: eu não consigo me entregar ao meu marido, é como se ele fosse um estranho, eu fico inventando uma dor de cabeça, eu tenho uma dor na coluna, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho um problema, e assim eu vou postergando a minha sexualidade. Isso, o que acontece? Por que não tem prazer? Você não escolheu o homem certo para você? Por que não desenvolve a entrega? Por que não vive isso plenamente? Por que não se deixa amar plenamente? Aí a gente sabe que
a relação com a mãe é fundamental. Quando eu permito ser amado pela minha família, principalmente pela minha mãe, eu permito ser amado por um parceiro, por uma parceira. Ao mesmo tempo, homens me procuram, principalmente homens que estão numa compulsão sexual muito grande, tudo pensa em sexo e traem, tem a traição, tem a masturbação, tem a pornografia, a gente vive num mundo exagerado de pornografia. Como controlar, como dizer não? Aí o sexo é aquela grande compulsão, você diz, essa é a última vez, só hoje, e não é, amanhã repete. Isso está repetindo há anos. E como é que você pode dizer não? Onde vem a firmeza de você colocar controle? Não é acabar com o sexo, ninguém acaba. O sexo é uma força bonita, a nosso favor. Através do sexo a vida renasce sempre. Mas como que eu posso viver isso de forma equilibrada? Sem me deixar dominar, sem ser uma compulsão, sem ser uma loucura, sem me colocar em risco. Tem uma parábola bíblica, né, que é a parábola da mulher pecadora, né, da mulher adúltera, uma parábola muito conhecida na Bíblia, que trazem a Jesus uma mulher que foi encontrada em adultério com um homem. E a gente pode ter muitas interpretações para as parábolas bíblicas, mas essa parábola tem como tema central a sexualidade. Tudo aconteceu por conta da sexualidade. E nós precisamos olhar profundamente. Eu diria para você, faça um exercício de olhar profundamente. Porque se sua sexualidade está desequilibrada, é porque você não olha para ela. É porque você não reconhece. É porque você não traz para perto de você. Traga para perto de você e olhe para a sua sexualidade e diga, o que é que você me traz? Às vezes a sexualidade está ligada com o emaranhamento da infância. Então, você vive escravo do sexo hoje porque lá atrás, aos 7, 8, 10 anos, você vivenciou uma briga dos seus pais, um desequilíbrio de sua mãe ou de seu pai, e aquilo tudo desencadeou uma adolescência maluca na sua vida e até hoje você vive resquícios dessa história lá de trás. Então, esta parábola bíblica traz para o centro a sexualidade. E Jesus olha para a mulher profundamente. E aquele encontro daquela mulher com Jesus é um encontro de cura, de reconhecimento. Aquela mulher acaba olhando para si mesma. E quando ela olha para si mesma, ela se transforma. E Jesus fala para ela, recomece de novo. Vá, comece de novo. Então, para todas as pessoas que têm desequilíbrio, que têm compulsões, que têm medos, comece de novo. Comece da forma certa. Traga a luz, reconcilie no seu coração, seu pai e sua mãe, que são as forças que lhe trazem a sua sexualidade, porque a nossa sexualidade tem muito a ver com o modelo dos nossos pais. Não é somente eu, mas a minha relação com eles, a minha relação com o mundo e com as pessoas. E saiba, a sexualidade às vezes deturpa todas as suas relações. Então a sua relação com os homens e com as mulheres está toda deturpada porque você está desequilibrado sexualmente. Quando você equilibra, você consegue ver o melhor das pessoas. Você consegue ver as pessoas inteiras. Você sai do vício, sai de uma mente viciada e começa a ver as pessoas como elas são. E aí você vai ver talentos, forças, recursos que vão fazer a sua vida crescer muito, muito. Eu sou professor das constelações familiares e atendo as constelações e eu vejo transformações profundas de pessoas que buscam recursos para transformar, para equilibrar a sexualidade. Se você precisa, se você acredita que não dá mais, que viver assim é viver escravo, viver assim é viver num lugar de perigo, né? Aquela mulher adúltera lá do Evangelho, ela viveu um grande escândalo. Se a sua vida corre o risco de você viver um grande escândalo, se você pode acabar com seu relacionamento, se você pode acabar com sua carreira por conta do sexo, procure ajuda. Eu estou à sua disposição. Procure a constelação familiar para olhar para isso de forma ampla, dentro do seu sistema. Olhe para isso profundamente, traga seriedade para essa questão, resolva isso e torne sua pessoa livre. Todas as pessoas que estão dependentes, que estão presas, que estão amarradas, que só pensam de uma forma, elas estão diminutas.
elas estão limitadas, então precisa abrir o leque, precisa ver mais. Aqui embaixo tem os meus contatos. Procure a constelação, faça a sua constelação e comece um novo caminho livre e equilibre tudo em sua vida. É muito bonito quando a gente descobre as forças e quando a gente pode viver inteiro e não pela metade, não dominado, quando a gente pode viver na luz e não escondido, porque a sexualidade desequilibrada, desenfreada faz você viver nos porões, como se fosse um rato, faz você viver nos porões, na escuridão. E então, quando você equilibra, quando você olha para a sua sexualidade e vive isso de forma bonita, né, com o seu parceiro, com sua parceira, é digno, é muito digno, é muito feliz, é muito bonito. Viva isso, viva isso. Olhe para isso com seriedade. Faça a sua constelação, seja ela presencial ou online, agende e comece uma nova vida com saúde, com interesse, uma vida bonita, onde você possa ser verdadeiro. Bem-vindo, bem-vinda com amor a este caminho de luz, de segurança e de equilíbrio. Muito obrigado.